Fala, Pessoal. Sejam muito bem-vindo ao canal. Hoje eu trouxe review super special para Ema carros modernos, elegante como aquele toque premium que chama a atenção por onde passa. Estamos falando do novo Fiat Fastback 2026 SUV coupé que chega ainda mais refinado, tecnológico e comum. Ma presença de estrada simplesmente impressionante. Logo de cara, o Fastback 2026 mostra que veio para disputar espaço no segmento de luxo acessível. O design continua sendo do seu maior destaque, como linhas esportiva e sofisticada. A frente ganha visual ainda mais agressivo, como uma grade redesenhada e faroi full LED mais finos e modernos, que trazem uma assinatura luminosa marcante. E accent aigu aquele tipo de carro que você olha e pensa. Isso aqui parece bem mais carro do que realmente accent aigu. A lateral segue o estilo coupé, como o teto quando suavemente até a traseira, criando perfil esportivo e elegante. As rodas de liga leve, dependendo da versão, podem chegar a tamanhos maiores como acabamento premium, dando ainda mais personalidade ao conjunto. Já na traseira, as lanternas LED o formato robusto reforçam a sensação de SUV moderno e imponente. Agora entrando no interior, o Fiat Fastback 2026 dá salto enorme em qualidade e conforto. A cabine está mais sofisticada, com material rosa ao toque, detalhes curo e acabamento bem mais refinado. Os bancos são extremamente confortáveis, com ótimo suporte para viagem longa, e dependendo da versão, você encontra ajustes elétricos e até aquecimento. O espaço interno é accent aigu ponto forte. Mesmo como o estilo coupé, o carro oferece bom espaço para o passageiro do banco traseiro, e o porta-malas continua sendo do maior da categoria, perfeito para quem precisa de praticidade no dia a dia ou para viagem família. No painel, a tecnologia é accent aigu show à part. A central multimédia está mais rápida, com tela grande compatibilidade total com Android Auto e Apple CarPlay sem-fio. O sistema é accent aigu intuitivo, bonito e muito fácil de usar. Além disso, o painel digital traz informações completas de forma clara e moderna, deixando o motorista sempre conectado ao carro. Outro destaque accent aigu o pacote de conectividade. O Fastback 2026 pose de oferecer recursos como Wi-Fi a bordo, comandos por voz mais inteligente até atualizações remotas, ALG. O que antes víamos carros bem mais caro. E quando falamos de desempenho, o Fiat Fastback 2026 continua surpreendendo. Ele deve chegar com opções de motorização turbo e ainda mais eficiente, entregando potência como resposta rápida e uma condução prazerosa tanto na cidade quanto na estrada. A aceleração é accent aigu suave, mas quando você pisa, o carro responde com força, mostrando que também tem lado esportivo. A suspensão foi ajustada para oferecer mais conforto, absorvendo bem as irregularidades do asfalto, enquanto a direção elétrica é accent aigu leve para manobras urbanas e firme o suficiente para passar segurança em alta velocidade. E accent aigu aquele equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. E claro, não dá para falar de modelo 2026 sem destacar a segurança. O Fastback vem com pacote completo de assistências moderna, incluindo frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, assistente de permanência faixa, controle de cruzeiro adaptativo e sensor por todos os lados. Sem contar os múltiplos airbags e a estrutura reforçada, garantindo tranquilidade para motorista e passageiro. O grande diferencial do Fiat Fastback 2026 é accent aigu justamente essa combinação. Ele entrega design de SUV premium, interior confortável, muita tecnologia,
Desempenhou turbo EUM pacote de segurança avançado, tudo isso como custo benefício muito competitivo. No FIM das contas, o Fastback 2026 accent aigu uma escola perfeita para quem que caro elegante, moderno cheio de recurso, sem precisar ir direto para marcas de luxo tradicionais. ELE accent aigu SUV coupé que chama a atenção, oferece conforto e ainda traz aquele toque esportivo que deixa a experiência ao volant. Te muito me divertida. Aí, o que você achou do novo Fiat Fastback 2026? Você teria na sua garagem? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos reviews. Até a próxima!